Bom dia, obrigada. Obrigada, Sidney. Obrigada, Murá. Obrigada pelo convite. Então, claro, né, que é uma honra estar aqui, não só por conta de todos vocês, que eu vejo vários amigos na plateia, mas pelas duas doutoras que me antecederam, uma que eu tive o prazer de conviver na UERJ, na época que eu era docente, e a Ana, que eu aprendi muito. Aliás, quem me direcionou no sentido da violência e até não ter raiva do agressor foi a professora Ana. Eu ainda faço plantão de emergência, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais do que eu tenho vivido hoje em dia em unidade básica de saúde. E, por conta disso, a gente tem discutido já a educação no ensino fundamental e médio, visto que, nos últimos anos, eu tenho trabalhado um pouquinho mais a educação médica. Coube a mim falar o papel da escola, né? Não sou psicopedagoga, não sou pedagoga, né? Sou pediatra, que trabalha, como eu falei, muito na área de educação, e a proposta é que a gente consiga trazer alguns apontamentos para realmente fomentar um pouquinho mais a discussão e, quem sabe, né, tiremos daqui algumas propostas. Então, a Escola contra a Violência, a gente tem muitos projetos, muita literatura, e é importante que ressalte-se aqui que muita literatura é estrangeira. Nós temos, claro, né, como foi colocado aqui, muita coisa escrita no Brasil, muito especificamente nesse século, mas as propostas em relação à atuação da escola já datam dos anos 70, principalmente, né, Estados Unidos e Europa. Então, eu vou trazer muita coisa aqui do que tem no exterior e também, por incrível que pareça, os nossos amigos, os nossos irmãos, trabalham muito mais a violência do ponto de vista de publicação, de divulgação, do que nós mesmos. Então, como foi falado aqui algumas vezes, nós temos muito, realmente, o que estudar, muito o que publicar, e aí, quem sabe, né, trabalhar um pouquinho mais essa educação. Então, a Escola contra a Violência tem essa proposta, que eu acho que todos que tiveram filhos, né, ou netos que estão na escola, vai lá saber se tem aquilo. Se eu tenho realmente a supervisão nos intervalos, no recreio, no pátio, na cantina, né? E também já tem a proposta de ter uma segurança escolar, tanto para a entrada como para a saída. Algumas escolas evoluem com aquilo ali que é a Brigada de Paz. Já evoluiu um pouco mais, a ponto dos pais ajudarem nessa proteção na entrada e na saída da escola. Não está andando aqui? E é claro que eu vou focar um pouquinho mais nisso aqui, os professores bem preparados. A gente sabe que está faltando docente do ensino fundamental, do ensino médio, e está faltando principalmente esses docentes que são preparados. E outra coisa também que, às vezes, foi colocado aqui, que o pediatra, o médico, não sabe fazer uma boa intervenção do ponto de vista de violência, os docentes também não sabem atuar, que tem que ser de uma forma rápida, direta e contundente nesse caso de suspeita. Então, vai deixando, né, ver como é que isso vai se resolver, para ver se não precisa atrapalhar a família, visto que trabalha fora, e com isso vai se perdendo tempo. Então, ainda nesse tópico de escola contra a violência, a ideia é promover compromissos e consensos dentro da escola, considerar espaço para refletir e orientar, esses são os maiores mandamentos do ponto de vista de refletir, ver se a gente consegue refletir hoje em dia, né? O pessoal, tanto do ensino fundamental médio, já tem trabalhado conteúdo, assim como também na formação no ensino superior. Trabalha-se muito conteúdo, pouco tempo para refletir, né? E principalmente tentar organizar esses espaços para discutir assédio e maltrato. Promover o cumprimento das sanções formativas, ou seja, os estudantes têm que ter esse conhecimento do que acontece se fizer alguma coisa errada, né? Coisas, às vezes, simples, como destratar um colega na sala, para muitas pessoas acham simples, que não tem sanção nenhuma, né? E que haja também um processo reparador, né? Dessas coisas que são chamadas simples. E como a professora Lúcia falou, às vezes, uma coisa que é simples pode repercutir na vida dessa criança a vida toda. E aí a proposta, então, é que se desenvolvam projetos que a gente chama de inovadores, mas esses projetos inovadores, como eu já falei, já vêm da década de 70. Então, não são tão inovadores, mas que para algumas escolas ainda possa ser. Em que tenha uma ênfase em valores, né? Em que busque solidariedade e respeito. Então, essa visão ecológica, muito também do artigo da professora Ana Lúcia, mostra, né, que essa atuação é interdependente, né, tem o individual, relacional, comunitário, social, e esse contexto comunitário, que a gente fala muito da escola de vizinhança, já tem saído agora alguns artigos, tem uns desse ano, sobre a inclusão desse contexto comunitário da unidade básica de saúde, da unidade básica
ou então do consultório, do hospital, não ficar só esperando a chegada desses casos de violência, né? Começar a atuar, e o papel é a unidade básica de saúde mesmo, porque é o território do local, né? Eu vou basear um pouquinho em Perrenot, até por conta da gente estar atuando em vários níveis de educação, e isso tem sido muito usado na educação de docente para atuar contra a violência. Então, vou colocar alguns exemplos aqui, desses 10 novos mandatos do ponto de vista de educação, que tem tudo a ver com o que foi falado antes, né? Então, organizar e dirigir situações de aprendizagem, ou seja, tem que fazer parte do currículo, sim, trabalhar a violência. Eu estou falando aqui do docente de qualquer nível, tá? Tanto aquele do fundamental, até daquele que trabalha no berçário, tem que ter essa atuação. Administrar a progressão das aprendizagens e sempre envolver esses assuntos que estão na moda. Claro que a gente vai falar, por exemplo, de uma epidemia de Zika, né, daquele momento, mas uma coisa que vai estar fazendo parte o tempo todo de um projeto pedagógico do ensino fundamental e do ensino médio é a prevenção, ou então como lidar com situações de violência. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, né, por mais que a gente fale de inclusão, parece que as pessoas não sabem que tem que ter uma rampa, né, são detalhes simples, e a inclusão para todos os diferentes. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. E aí já entra em metodologias ativas, que hoje em dia também tem sido, por exemplo, a gente tem tentado fazer com que as escolas de nível superior trabalhem, mas também nisso eles estão um pouquinho mais à frente da gente, as escolas de ensino médio. Trabalhar em equipe, então isso pode ser uma classe de aula invertida, ou então você trabalhar, tem aprendizagem baseada em equipe. Então, a gente vê que tem docente de ensino fundamental e médio que nunca ouviram falar nisso, de como é que você envolve os estudantes em equipe e aí sim trabalhar a solidariedade e respeito. A participação da administração de projetos da escola, ou seja, o estudante tem que conhecer o regimento da escola, são coisas também que são deixadas de lado. Informar e envolver os pais, e aí que tempo que se tem com tanto conteúdo de chamar realmente os pais para estarem trabalhando em conjunto. Mas eles trabalham fora. Qual o outro horário que pode ser feito? Será que isso pode ser feito à noite ou de dia? Mas eu tenho que cozinhar para no dia seguinte ter comida. Como é que a gente pode estar facilitando essa organização e trazer os pais para dentro da escola? Utilizar novas tecnologias. Então, se a gente não ensina de como se utiliza a tecnologia para o docente, ele também não sabe orientar os estudantes e entra nessa loucura dessa mídia, como foi ressaltada já agora. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão, esse da profissão do docente. Tá? Então, essas são as organizações, as legislações e até capacitações para esse docente, de como é que ele tem que estar trabalhando e enfrentando, e enfrentar a violência numa sala de aula é uma coisa que é do cotidiano. E a última, que eu ressaltei um pouquinho, tem que apertar 2 vezes aqui, que é administrar a sua própria formação contínua. Ou seja, a gente vê que os nossos docentes não estão buscando a capacitação voltada para a violência. Isso é só perguntar nas escolas, eu tenho muita violência aqui, mas não busco essas informações. Ou se ele não busca, ou se a escola tem que ter essa responsabilidade de trazer capacitações quase que permanentes para esses profissionais. Então, aqui no resumo, em que, a partir dessas proposições de Perrenot, vários projetos foram organizados no mundo todo. Né? Então, eu trouxe em que eu juntei os objetivos mais importantes, isso realmente eu trouxe para tentar ajudar a discussão, em que aponta que o objetivo é evitar a violência dentro da escola, trabalhando conjuntamente, criando entre todos, aí, adultos e os estudantes, né, e as crianças, e colocando em adultos não só os docentes, as pessoas técnicas também da escola, e também pais e outros responsáveis, a possibilidade de expressar-se abertamente sem medo. Ou seja, aquele lar seguro que a Ana falou, aqui também a gente quer um ambiente seguro na escola. Né? E, para isso, tem que ter toda uma proposta com objetivos específicos, que eu achei lindo e maravilhoso. Quem sabe a gente consegue, através de várias propostas que são apresentadas, e isso inclui coisas que são realizadas fora até de sala de aula, então, trabalhar teatro, música, várias outras coisas em que a gente consiga trabalhar um pouquinho essa prevenção da violência. Então, aqui, impulsionar o pensamento crítico, inteligência emocional e solidariedade, ou seja, todos os projetos repetem essa proposta, esse objetivo. Promover a educação de valores, é isso que a maioria dos pais cobram, né? Mas só que cobram da escola, não cobram dentro de casa.
a educação intelectual, a educação cívica, a educação para a democracia, a educação para a convivência, que é justamente o que a gente quer, né? Que é você aprender a ser e a conviver com os outros. Cuidar da motivação e desenvolvimento dos estudantes. A gente não consegue ter motivação e desenvolvimento se não faz propostas motivadoras também de ensino-aprendizagem. Aquela coisa de entrar dentro da sala de aula, ficar todo mundo sentadinho em fileira. Dos estudantes, com cooperação, interação, só realmente trabalhando em equipe que a gente consegue alcançar isso. E incentivar a comunicação. Todo mundo fala que o maior problema que nós temos é a comunicação, seja dentro da sala de aula, e se a gente coloca mais pessoas, então um território em que eu tenho a saúde, que eu tenho a educação e que eu tenho a comunidade. Como é que a gente pode se comunicar e facilitar? E propor projetos e planos para formação docente. Eu acho que essa é a tônica do momento. Né? Formação docente constante, direta, e claro que para isso precisa de investimento. E os resultados esperados são esses: aumentar a convivência entre estudantes por meio de atividades e jogos. E quando a gente fala jogo, gente, eu jogo, eu pratico atividades e dinâmicas para aprender. Canso de fazer isso, os novos cursos voltados para desenvolvimento docente. Se a gente não tiver uma dinâmica motivacional, a gente não aprende. Se não tiver um estímulo, eu não aprendo. Sentar só e ficar ouvindo, eu não aprendo. Diminuir a violência mediante práticas, conferências e participação dos estudantes, ou seja, eles mesmos promovendo isso. E comissões especiais, ou seja, dentro das turmas, dentro das equipes, existe sempre algum foco voltado para o assunto, para aquela tônica, que no nosso caso aqui seria a prevenção de violência. E esse programa Saúde Escola é uma coisa que também é nova, né? Nova, 10 anos. 10 anos, acho que no Brasil é novo, porque tudo demora muito para ser implantado. Já é a proposta da escola se aproximar da unidade básica de saúde, dentro de um programa organizado, sistematizado, se aproximar da escola. Tá? Por conta de várias coisas que todos vocês, do ponto de vista de pesquisa e de leitura, veem que a gente necessita buscar. Então, fortalece a relação das redes públicas de saúde e de educação, para promover a saúde, para a cultura de paz, prevenção de agravos, ou seja, tudo aquilo que o pediatra quer, né? Mas tem propostas e tem programas para isso já. A ampliação da formação de educandos e o acesso ao estudante, ou seja, se a escola está preocupada, mas não consegue, por exemplo, fazer uma visita domiciliar para saber o porquê, a gente, como pediatras, lá em Vitória, o pediatra faz parte da equipe Saúde da Família, pode estar buscando, incluindo nessa visita domiciliar, como a professora Ana falou, a gente tem que ser trabalhado e ter treinado para isso. Permitir a troca de informações entre escola e saúde. Muitas vezes, numa unidade de saúde, chega uma adolescente de 12 anos e que a própria saúde, a própria recepção, pergunta se ela pode ser atendida sozinha ou precisa de um responsável. Eu falei, ela é adolescente, ela tem direito de procurar. E, às vezes, a escola encaminha porque a estudante deu um piti. E o que é esse piti? Por que ela deu esse piti? Às vezes, um psicopedagogo, então a escola não tem esse psicopedagogo, ela encaminha para a unidade que é do lado, que é perto. E a gente pode não atender. Eu fico até morrendo de medo de alguma adolescente chegar encaminhada da escola, porque teve um piti, e a unidade se negar a atender. Né? Então, só pelo fato de ter me perguntado se eu poderia atender, já tem essa chance de ela não ser atendida em algum lugar. E também a proposta de buscar, né, o enfrentamento dessas vulnerabilidades, de minimizando as deficiências que possam aparecer nesse processo de ensino-aprendizagem. Não é porque está numa cadeira de rodas, não é porque tem uma alteração da audição ou da visão que não vai aprender como os outros. Então, isso a saúde tem que estar muito próxima. E claro que a gente traz sempre dados e discute muito dados de uma maneira global. Hoje em dia, com a comunicação, com a internet, a gente tem dados agora, qualquer um pode estar acessando, mas, logicamente, a gente vai ter que agir localmente. Então, é aquela unidade, é aquela comunidade, é aquela escola que vai estar trabalhando qual é o melhor para aquela criança. Ainda, nesse programa Saúde Escola, apresenta como justificativas a presença de profissionais de saúde junto à equipe escolar. E a gente tem até ampliado um pouquinho, né? Tem trabalhado também com pessoas de humanas, do grupo não só do serviço social, que às vezes trabalha um pouquinho mais voltado para a área de humanas do que da área da saúde, mas até com antropólogos, ou seja, pessoas que possam estar ajudando a entender o problema local. Porque em cada local que a gente trabalha tem esses profissionais, gente. É só buscar. Identificar precocemente fatores de risco e problemas vivenciados pelos escolares, ou seja, falta, pesquisa, que a gente pode fazer localmente ou até nacional, tá? Para trabalhar essas estratégias. E outra coisa também que fez com que
esse programa de saúde escola seja desenvolvido é a baixa procura do público adolescente. Lá no estado mesmo foi feito um estudo, eu estava numa banca esse ano, em que trabalhou causas de internação, internação por causas sensíveis, né, da atenção primária. Então, aquelas que não deveriam, né, ser internadas, e uma delas que mostrou que a equipe, né, as equipes de saúde da família conseguiram manter quase todos os níveis iguais, melhorou muito para adulto e para idoso, piorou na mulher, na menina adolescente, né? Então, a menina adolescente tem internado mais, e aí por causas ginecológicas, ou por atraso realmente na procura, e quase que inexistente dados dos adolescentes de 14 a 19 anos, sexo masculino, de 14 a 19 anos, sexo masculino. Ou seja, esses dados inexistem de internação, porque eles também não procuram a unidade básica de saúde, a gente não sabe. Provavelmente porque estão morrendo. Né? Não sei se vocês também sabem que Vitória, além do Rio, é uma cidade também violenta, e é o primeiro lugar em morte de mulheres. Né? Eu acho que volta e meia a gente está na mídia por conta disso. E aí a proposta é fortalecer mesmo essa participação da comunidade e dos 3 níveis de atenção. Realmente, com esse projeto, consegue-se ter essa passagem e discussão, tanto no nível municipal, estadual e federal. O problema, e que a literatura, como eu falei, escassa, mas desse ano já mostra, é que, da mesma forma como nós, profissionais de saúde que atuamos, às vezes, em universidades, ou às vezes numa unidade que tem um programa, esses programas são periódicos, né? Não são coisas com grandes investimentos para ser para sempre. Então, a visão da comunidade é essa. É um programa interessante, pelo que eu vi, mas não deu continuidade. Foi uma vez e não voltou mais. Parece assim, foi lá fazer a pesquisa, coletou dados, acabou. E, do ponto de vista dos profissionais de saúde, aponta limitações no seguinte ponto. Tem barreiras para a realização das ações de promoção à saúde, e essas barreiras incluem, né, o tráfico e etc. e tal, mas também tem a escassez de recursos financeiros e de recursos humanos. Às vezes, aquele médico de família, ou então o pediatra que está trabalhando junto com o médico de família, não tem tempo por conta da grande demanda que procura a unidade. Né? A nossa população ainda está muito doente, aquela toda ideia, né, aquele ideário de que a equipe de saúde da família trabalharia muito mais promoção, não é a verdade, trabalha-se muito mais a doença, então falta tempo realmente para trabalhar programas de prevenção. E, portanto, né, a grande conclusão é que as ações são descontínuas e pontuais. E para avaliar o que seja violência escolar. Esse é um enfoque muito mais para os docentes do ensino até médio. Né? Ele divide em o que é passivo de punição penal, então agressões sexuais, roubos, porte de armas, entre outros, ou seja, dentro da escola está acontecendo isso. Ou então, né, pode ser também dividido em todo e qualquer ato de transgressão e incivilidade. Violência verbal, né, xingar o colega, o não cumprimento de regras da escola, a falta de respeito aos professores e colegas, entre outros. E aí o que chama a atenção é que está se dando muito, claro, né, nós estamos falando uma guerra aqui, que envolve criança e adolescente, mas que dentro da escola é necessário esse reconhecimento, né, das vítimas de violências mais sutis. Né, às vezes, como fala chamar, dar apelido, e que se apresenta em maior número no espaço escolar. Ou seja, esse é mais frequente, e é claro que a gente tem que dar atenção a esse, mas esse aqui, por conta mesmo também da demanda dentro da escola, está se dando pouca atenção. E isso tem sido levado para as universidades. Né? Esse é o último e penúltimo slide. Obrigada. Também para as universidades. Tanto que começou-se esse ano também um projeto do que é chamado Não é Normal, aquele hashtag Não é Normal, né? Hashtag é a moda. Hashtag Não é Normal, né? Se sentir menos competente que os outros por causa de uma nota, e por conta disso que se tem trabalhado de como se deve fazer a avaliação estudantil, né? E também não é normal que a faculdade se torne um gatilho para a ansiedade, e por conta disso a gente tem tanto suicídio. E aí, as minhas 2 mensagens que eu queria deixar é que, por muitas maneiras ou planos para se tentar evitar que a violência aconteça, a violência há de sempre existir, lógico. Né? A gente sabe que isso faz parte do ser humano. Mas que não é uma coisa que acontece sobre a qual não possamos fazer nada. Ela pode e deve ser prevenida. Então, a proposta que eu trouxe aqui era justamente para a gente poder tentar trabalhar de alguma maneira, com todos os dados que nós temos, algum projeto em que nos inclua como pediatras dentro da escola, dentro do lar, dentro da comunidade. Obrigada.